Olá, paz e bem, bem-vinda, bem-vindo ao nosso blog O Espírito de São Francisco de Assis, nas Fontes Franciscanas. Este é o nosso encontro 46º e nós estamos com ele dando continuidade à reflexão anterior do 45º encontro, em que nós começamos a comentar a segunda admoestação, intitulada Do Mal da Vontade Própria, ou do mal da própria vontade, melhor dizendo. No texto e na reflexão anterior, nós falávamos, em primeiro lugar, que a obediência de que trata a espiritualidade franciscana não é simplesmente a obediência funcional, institucional, a submissão a um poder estabelecido, a uma norma, a uma lei. Não se trata propriamente de uma obediência ética ou de uma obediência civil ou de caráter político propriamente dito, mas se trata de um outro tipo de obediência, a obediência religiosa. A obediência religiosa, ela tem o caráter de uma abertura para uma escuta discipular, ou seja, a escuta do discípulo, daquele que se coloca como aprendiz. Obediência é um caminho de abertura para aprender a liberdade, para aprender a viver seguindo e segundo o vigor da liberdade. Um segundo ponto importante é que a obediência nesse sentido cristão, de virtude cristã, ela é a obediência da fé. E essa obediência da fé se dá na dinâmica do seguimento de Jesus Cristo, que também foi obediente ao Pai até a morte, em morte de cruz. Também ele aprendeu a obediência como filho. E aí a obediência, ela é a abertura da escuta que se coloca num pertencimento ao outro. Obedecer significa que escutar, dar ouvido ao outro, a quem se pertence ou com quem se pertence, no sentido de um pertencimento do amor, pertencimento do encontro, como aquele que ama dá ouvidos à pessoa amada, para que ambos possam seguir a dinâmica e as recomendações do próprio amor. Então, neste sentido, a obediência não é uma abulia, não é uma falta de vontade, mas é, pelo contrário, colocar a própria vontade, ou a vontade própria, digamos, dentro dessa dinâmica do caminho da liberdade e do amor, da liberdade e da caridade. No encontro passado nós fazíamos menção a um texto de Bernardo de Claraval, São Bernardo de Claraval, De Diligendo Deo, a respeito do amor de Deus, né? Ou do Deus que se há de amar, né? Em que Bernardo dizia que a obediência cristã, religiosa cristã, não é simplesmente a obediência do escravo que tem medo do seu senhor, e nem é a obediência do mercenário que faz aquilo que o patrão manda fazer para poder receber
a recompensa devida. Mas a obediência cristã, evangélica, no discipulado de Jesus Cristo, é a obediência dos filhos de Deus, né? Isto é, a obediência daqueles que amam a Deus, que se abrem ao absoluto de Deus. Vamos dar continuidade a esta reflexão no encontro de hoje, falando um pouquinho da questão da autonomia e da obediência. Vamos tratar disso de uma maneira talvez ainda introdutória, seria um tema que mereceria ser retomado de uma maneira mais profunda, né? Porque nós vimos que esta obediência da espiritualidade e da espiritualidade franciscana, ela não diz para o homem abrir mão da sua vontade. Ele deve abrir mão, sim, de uma vontade egoísta, de uma vontade unilateral, de uma vontade arbitrária, das suas veleidades egocêntricas e particularistas. Também seja da sua individual, seja de uma vontade grupal, que ainda se mantém dentro de uma lógica, de uma dinâmica particularista, sectária, etc. Né? Mas que esta exigência, ou digamos, este convite, essa recomendação da obediência, ela requer que o homem queira e potencialize o seu querer, de modo a querer sempre de novo buscar o querer do seu querer e sempre de novo também potencializar aquilo que ele quer, de modo que ele possa querer aquilo que Deus quer e como Deus quer, né? De modo que ele possa querer o não querer, querer aquilo que é o sentido de ser de todo o querer. Bem, isso coloca a questão da autonomia. A obediência não nega, antes exige uma atitude de autonomia do homem. Mas a autonomia não é mera independência. A autonomia é antes a capacidade de se erguer a si mesmo, desde si mesmo. Autor, em grego. De ficar de pé, ereto, na vida, inclinando, porém, o ouvido para a escuta do vigor da liberdade de ser. Então, autó, si mesmo, nomos, nós traduzimos muitas vezes por lei, mas nomos vem de uma palavra grega que significa distribuir, né? Então, autonomia é a capacidade de o homem assumir aquilo que é devido a ele ou está destinado a ele como a sua parte, aquilo que ele toca como tarefa e ao mesmo tempo como herança, como promessa, etc. Esta experiência exige empenho, trabalho tenaz, sofrido e fiel, calmo e respeitoso dos tempos e ritmos do encontro. Exige o máximo de autonomia, ou seja, o empenho livre e gratuito que dá a si mesmo a sua própria medida de doação, e isto de uma maneira sempre mais generosa, querendo o querer do querer, e no cume deste movimento de transcendência, querendo o não querer, sem fazer depender dos outros, das circunstâncias, dos incentivos, das promessas de recompensa, das consolações, a dedicação amorosa da busca. Esta autonomia é sinal de que podemos ser parceiros adultos de Deus, capazes de amá-lo por causa do próprio amor, e não por causa de nossos interesses egocêntricos. Autonomia, porém, não pode ser confundida com mera independência. A concepção da liberdade humana como independência é uma concepção só negativa. Independência é liberdade de. Autonomia
requer uma concepção positiva. Liberdade para compromisso, comprometimento com comprometimento, responsabilidade de ser, que assume tanto a independência quanto a dependência num movimento de transcendência do querer em que o si mesmo humano se ergue, medindo-se com o real, as realizações, a realidade. Mas alguém poderia objetar: a concepção da liberdade positiva como autonomia não é por demais moderna, ocidental, laica, secular? Pode-se assumi-la na interpretação do ensinamento da obediência religiosa e, sobretudo, na leitura dos textos medievais? Isso nos remete ao terceiro ponto de nossas considerações prévias, que consiste no fato de estes textos serem textos medievais. Nós intitulamos a reflexão passada de notas prévias para a compreensão da obediência nas fontes franciscanas. A terceira nota prévia, aquilo a que nós queremos chamar a atenção é isto, que se tratam de textos medievais. Ao comentar as admoestações, Frei Hermógenes Harada chamava a atenção para isto. Medieval, recordava ele, era uma experiência de fundo da humanidade, experiência que em boa parte foi esquecida. E acrescentava: ler textos medievais significa, portanto, desenterrar tesouros escondidos e entulhados pela poeira, para trabalhar de novo o humano na sua possibilidade originária. E num texto intitulado Por que estudar o pensamento medieval, ele dizia que o medieval poderia ser colocado em forma de uma espécie de fundamentação. O mundo medieval como fundamento e raiz do mundo moderno, seja ele entendido como quiser, seja esse entendido como queira. Continuação, ruptura ou antítese. Assim, entre a compreensão da liberdade do homem moderna, não a do consumo cotidiano da cultura de massa, mas a da modernidade de raiz, por assim dizer, aquela que se expressa no ideal da autonomia pelo esclarecimento da razão e no exercício da vontade como transcendência da vontade de potência e compreensão da liberdade do homem cristão medieval, deve haver alguma comunicação. Aliás, Frei Hermógenes Harada sempre de novo buscava mostrar como a compreensão de obediência própria da espiritualidade franciscana não só não se opunha, como assumia de modo ainda mais originário a concepção de autonomia humana, tão distintiva do moderno. O presente nunca é constituído só da presença do presente, da atualidade, mas também é constituído da presença do ausente, tanto do futuro quanto do passado. O que era do passado pode estar presente no hoje da nossa própria atualidade, como possibilidade alternativa ainda oculta ou já esquecida do futuro, constituindo uma tarefa não somente do momento que ora se concretiza, mas também do futuro enquanto estruturação do jogo de destino e de destinação. Essas são palavras de Frei Hermógenes Harada. Assim, o estudo da espiritualidade franciscana em especial e o estudo do pensamento medieval em geral podem ser chances de descobrirmos novas possibilidades de libertação para o futuro do homem odierno. Vamos citar mais um texto de Frei Hermógenes Harada. Nesse texto, que foi publicado na revista Scintilla, Por que estudar o pensamento medieval? Ele dizia: nesta perspectiva, os grandes pensamentos do passado são sondagens altamente bem trabalhadas, de penetração no fundo abissal do mistério do ser, de onde brotam as diferentes possibilidades epocais.
Sondagens essas que, com o correr dos tempos, foram entulhadas de preconceitos, dogmatismo, de tal sorte que o que se constituía originalmente como uma experiência avançadíssima na penetração da compreensão da vida, do universo do homem, chegou até nós apenas como vestígios de um conhecimento outrora glorioso. Digo, outrora grandioso. Voltar a estudar essas tentativas não é voltar para trás, não é reprisar o passado. Antes, pelo contrário, é avançar para uma experiência altamente bem trabalhada, cujo alcance e penetração podem estar, na verdade, muito além de tudo o que nós conseguimos alcançar com as nossas possibilidades. Daí ser uma tarefa de toda e qualquer época voltar ao passado originário, de tal sorte que essa volta se torne também a chance do futuro originário. Até aí, palavras Frei Hermógenes Harada. Então, esta volta às fontes franciscanas é a volta a um passado originário, né? A um modo de ser humano originário, para o homem moderno, mas essa volta não é para reprisar o passado, não é para repetir no sentido de reproduzir o passado, no caso medieval, mas se trata de escutando no dito o não dito, no pensado o impensado, nós encontrarmos outras formas de futuro, outras possibilidades de futuro com as quais o passado pode nos presentear. Mas, uma vez livre de preconceitos, dos preconceitos, e são muitos os preconceitos que nos impedem de ter este acesso a este passado, sobretudo quando se trata de textos medievais, o que conseguimos alcançar com o estudo do pensamento medieval em geral e da espiritualidade franciscana em especial? Frei Harada apontava várias importantes aberturas que este estudo nos concede, a nós odiernos. Resgatemos aqui 3 destas contribuições de abertura. Abre aspas. A primeira contribuição. O pensamento medieval foi uma das tentativas, das mais trabalhadas e bem elaboradas, do esforço do intelecto humano na compreensão do fenômeno religioso cristão. Foi uma época em que gerações da humanidade se dedicaram de corpo e alma para penetrar na razão mais íntima do transcendente divino. O medieval foi a época em que a mística e a busca religiosa receberam a mais alta qualificação especulativa e teorética. Daí que, para os religiosos cristãos, para quem vive na liberdade do homem cristão, essa experiência altamente valiosa da especulação religiosa medieval pode ser recebida como uma herança preciosíssima, tanto para o presente como para o futuro, e que, enquanto experiência da possibilidade do moderno em seu vir a ser, não convém jamais ser desconsiderada, abandonada. Segundo ponto. No presente da época contemporânea, onde a denominação unidimensional da era tecnológico-cientificista reduz todas as variegadas dimensões do fenômeno humano ao positivismo físico-matemático de uma ontologia funcionalista fisicista, o modo de ser da existência medieval, inteiramente fundada na ontologia artístico-artesanal, transmite-nos, entrega-nos a alternativa de uma maneira de ser mais humana e finita, mais adequada, talvez, com a terra dos homens. Terceiro ponto. Com certeza, a maior lição, o maior ensinamento, a orientação que se herda do pensamento medieval consiste em uma sã e fértil compreensão da espiritualidade. Pois hoje, na espiritualidade,
A tendência de nossa orientação está demasiadamente influenciada por uma antropologia de cunho subjetivista. Segundo essa antropologia, medimos, por exemplo, as práticas da oração e meditação descomedidamente a partir de nossas vivências subjetivas. Além disso, não temos mais clareza acerca de experiências religiosas e místicas, uma vez que confundimos todas essas coisas do espírito com fenômenos e vivências psicológicas. Fecha aspas, até aqui foram a exposição desses 3 pontos, né? 3 condições, contribuições de abertura que o estudo do pensamento medieval em geral e da espiritualidade franciscana, desde os seus textos, fontes, pode nos proporcionar. Seguimos com a nossa reflexão. Assim, o estudo das admoestações precisa levar em conta que em jogo não estão vivências subjetivas, mas sim princípios de uma compreensão de ser humano, da vida humana fática, em sua dinâmica artístico-artesanal de criatividade e co-criatividade da obra do espírito, isto é, da liberdade. Uma compreensão da finitude humana, isto é, de seu não ser fundamento de si mesmo. Uma compreensão bem realista da vida na terra dos homens. Terra dos homens, título de um texto de Saint-Exupéry. Não como eles, os homens, deveriam ser, mas como eles são. Uma compreensão pautada pela reflexão, isto é, pelo pensamento especulativo, teorético, que procura alcançar evidências essenciais a respeito da relação humana com o divino. Em última instância, uma compreensão do fenômeno religioso cristão, não só e não tanto do cristianismo, mas daquilo que possibilita o cristianismo, a sua cristidade, a fé no Deus encarnado e crucificado. Assim, na leitura de cada demonstração, seria útil lembrarmos de buscar também nós a iluminação que guia os autores destes textos medievais da espiritualidade franciscana. Retomemos uma outra dica de Frei Harada, desta vez retirada de seus comentários às admoestações. Abre aspas. Em cada admoestação há uma ideia central. Ideia não é conceito. Ideia, eidos, em grego, é como luz ou luminosidade anterior, na qual e através da qual vemos ou compreendemos a fundo o texto. A luz nós não a vemos, nós vemos na luz. Só podemos captar uma ideia intuindo-a, já estando nela. Quando, como cristãos, lemos as admoestações de São Francisco, já estamos na ideia que do fundo e de antemão ilumina o todo e cada articulação das admoestações. É a ideia cristã que São Francisco chama, na regra não bulada, de doutrina e pegadas de Jesus Cristo. Essa ideia-chave, esta intuição fundamental originária cristã, pode ser resumida assim. Deus é caritas, isto é, amor, misericórdia. Amor do Deus anunciado por Jesus Cristo e testemunhado até a morte na cruz. Doação que se torna Eucaristia, visualização material de como é esse Deus. Este é o chão fértil do qual brotam as admoestações de São Francisco. Fecha aspas. Seguimos a nossa reflexão. A estrutura fundamental do pensamento e da espiritualidade medieval vem da noção de deidade. Com esta palavra se intenciona o vigor essencial de Deus na unicidade de sua identidade. Deidade quer dizer a soltura da identidade de Deus. A deidade de Deus é sua liberdade. Deus vigora originariamente como Ele mesmo, como o não outro, numa luz inacessível. Para usar a linguagem da primeira admoestação de São Francisco.
Deidade quer dizer o abismo da intimidade do mistério de Deus, a sua nadidade, ou seja, o seu retraimento silencioso, o seu recolhimento simples. Deus, no seu desprendimento, na plenitude da solidão e liberdade da diferença da sua identidade. O que Mestre Eckhart chama de Abgeschiedenheit. Nós traduzimos por desprendimento. O que Mestre Eckhart chama de desprendimento da deidade e que os doutores escolásticos medievais, mutatis mutandis, chamam de ser a se, isto é, a partir de si, pode ser chamado de liberdade. Liberdade é a palavra para evocar o sentido de ser retraído, silenciado como deidade de Deus. A unicidade da deidade, porém, vige como superplenitude, superabundância, superfluência de ser que se abre como dinâmica da unidade de Deus, que é amor, isto é, a unidade de amante, amado e amor. Pai, Filho e Espírito Santo. A partir do fundo abismo da deidade, a superplenitude do ser de Deus transborda, por assim dizer, de modo bem preciso, como geração, filiação, processão no amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Criação, antes de ser causação, é ressonância da filiação divina. A criação é ouvir a fala da deidade de Deus como pura liberdade da gratuidade. O homem, dizem os medievais, retomando o ensinamento do livro do Gênesis, isto é, do livro da origem, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Este é o ponto de partida da segunda admoestação. A imagem de Deus no homem é a liberdade. Liberdade, porém, é mais do que livre-arbítrio. O livre-arbítrio, quando bem usado, dispõe o homem para a liberdade. Quando mal usado, priva o homem da liberdade. O livre-arbítrio, dizia Santo Agostinho, é um bem mediano. Isto é, não é um bem superior nem um bem inferior. Mas, com o livre-arbítrio, nós podemos nos abrir a um bem superior que é a liberdade. A liberdade do livre-arbítrio só se consuma unindo-se à liberdade da graça, que nos torna não só imagens, mas semelhanças de Deus. Isto é, nos torna deificados, deiformes, participantes de sua natureza como filhos dele. A obediência é a liberdade do livre-arbítrio se deixando unir à liberdade da graça. Vamos repetir essa ideia, essa proposta. A obediência é a liberdade do livre-arbítrio se deixando unir à liberdade da graça. A liberdade natural do homem é chamada de livre-arbítrio. Ela é livre em relação à vontade e é arbítrio em relação à razão. Vontade e razão são as duas potências espirituais do homem que orientam o homem para o bem e para a verdade. A liberdade natural do livre-arbítrio e sua autonomia é subsumida, por assim dizer, pela liberdade da graça. E, por fim, desta união ou fusão da liberdade natural do livre-arbítrio e da autonomia da vontade com a liberdade da graça, se chega à liberdade escatológica da glória. A semelhança da imagem divina em nós é reparada pela graça de Cristo. O caminho de libertação para a liberdade consiste para o homem em ser filho no Filho, que é o Cristo. Este é o ensinamento de São Bernardo de Claraval em seu opúsculo sobre o livre-arbítrio. Já em outro opúsculo intitulado De Diligendo Deo, Deus há de ser amado, Bernardo de Claraval mostra como o caminho da liberdade dos filhos de Deus cresce em proporção com seu progresso no amor de Deus.
A medida do amor precisa ser sem medida. Com efeito, Deus é infinito. A caridade não é um contrato, um pacto. A caridade perfeita é espontânea. Nela, o homem não ama a Deus por causa de outra coisa. O verdadeiro e pleno amor não busca recompensa, embora a mereça. Não busca senão a Deus e por causa de Deus. O homem carnal e animal ama a Deus por causa de si. A grande conversão do amor consiste em que o homem ame a Deus não mais por si, mas por Deus mesmo. Mas a maior perfeição do amor consiste em amar a si por causa de Deus. Então, nós temos 3 estágios da perfeição do amor. Amar a Deus por causa de si, amar a Deus por causa de Deus, amar a si por causa de Deus e em Deus. O relacionamento do homem para com Deus em sentido autêntico não é o do escravo, que é coagido pelo temor a fazer a vontade do seu senhor, nem o do mercenário, que faz o que é devido, visando a recompensa e a si mesmo, mas sim o do filho. O escravo e o mercenário carregam o pesado fardo da vontade própria, ou da própria vontade. No linguajar de São Francisco, merece a pena. O filho carrega o leve ônus da caridade. Por isso, São Bernardo roga a Deus pelo seu espírito, dizendo, abre aspas, não fique preso pelo temor do escravo, não seja aliciado pela cobiça mercenária, mas seja impelido pelo teu espírito, um espírito de liberdade, através do qual são impelidos teus filhos, e receba dele um testemunho para meu espírito, que eu também sou um dos filhos, pois existo pela mesma lei que é para ti. Como tu és, assim também existo neste mundo. Aqueles que fazem o que diz o apóstolo, não devais nada a ninguém a não ser o amor mútuo, e sem dúvida são como Deus, e nesse mundo não são nem escravos e nem mercenários, mas filhos. Fecha aspas. Podemos concluir toda essa reflexão deste encontro e do encontro passado dizendo: a obediência é a via régia da aprendizagem pela qual o homem se torna o que ele é, Filho de Deus. O homem é, pela cordialidade desta gratuidade, chamado a ser filho no filho, filho com o filho, filho como o filho, a ser simplesmente filho, o filho. A encarnação do Filho de Deus realiza e faz vir à fala a unidade de deidade e humanidade. A vida íntima da deidade se abre, pois, como dinâmica intratrinitária, mais precisamente como filiação divina, que ressoa e cintila como criação e encarnação. O nada da deidade, sua liberdade e gratuidade, vigente no deixar ser, torna-se nisso superplenitude de ser. A receptividade do ser pelo Filho repercute na receptividade do ser pela criatura, especialmente pelo homem. No homem Deus, a deidade e a humanidade são um. A deidade é o nada da liberdade, é o um da intimidade abissal que vige na geração e processão divinas. Ela se abre como superplenitude de ser que, livre, gratuita, cordialmente, deixa ser a criação e a encarnação, para, por fim, consumar-se como liberdade dos filhos de Deus. A obediência é o caminho pelo qual o homem se liberta, sempre de novo, para esta liberdade dos filhos de Deus. Muito obrigado pela sua escuta, pela sua paciência e até a próxima oportunidade. Paz e bem.